Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução do exame da UPE. Neste vídeo estaremos trabalhando juntos novamente para a resolução do exame de Matemática UPE 2016 e 2017. Digo isto porque, na verdade, o exame de 2017 é repetição total do exame de 2016. É tudo igual. A UPE não quis se dar maçada, então repetiu aí o exame para também poupar a nossa vida deste lado, ok? Então, nós já abordamos neste canal a parte da geometria, no caso, onde respondíamos todas estas questões que aí aparecem. Também respondemos isto a partir da questão 26, tá bom? Então, este vídeo já está disponível. No próximo vídeo, é só ficar aí ligadinho. Estaremos aí trabalhando com a parte da análise matemática, que começa da questão 16 até aqui a questão 25, tá bom? Então fique ligado porque a qualquer momento o vídeo estará aí disponível, inclusive também a correção do exame de 2021. Fique bem ligado porque a qualquer momento nós teremos disponíveis essas resoluções. Para já nós vamos começar aqui a trabalhar com a parte da álgebra matemática, que irá começar aqui da questão número 1 até a questão número... deixa-me aqui consultar até a questão número 15. Então, bons estudos. Atenção, queridos, eu quero dizer antes mesmo das resoluções que o mais importante de todas essas resoluções que temos feito não são as respostas em si das questões que temos dado, ok? O mais importante de toda a resolução é a mentalidade que nós vamos passando à medida que vamos fazendo mais uma resolução. Procura aí aguçar a sua maneira de pensar e desta forma dar um improve, ou seja, um melhoramento na sua habilidade matemática, tá bom? Então, deixe o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal, recomende-nos também. Meu nome é Pedro da Glória Valis, este é o canal que desperta. Muito bem, começando agora com a questão número 1, assim diz o enunciado. No parque de estacionamento em frente de uma escola estão 17 veículos, entre bicicletas e automóveis. Contaram-se ao todo 56 rodas. Quantas bicicletas e quantos automóveis há no parque, ok? Então nós queremos saber quantas bicicletas e automóveis há no parque. É possível resolver o problema sem precisar aqui de pensar de forma matematicamente complexa, mas nós vamos aqui trazer o raciocínio usando algumas equações. Presta atenção, aqui diz o enunciado que no parque de estacionamento, em frente de uma escola, há 17 veículos, entre bicicletas e automóveis. Então nós temos 17 veículos, somando as bicicletas e automóveis, ou seja, bicicletas mais automóveis, aqui acabam nos dando 17. Mas diz aqui ainda que contaram-se ao todo 56 rodas. Quando contamos as rodas dos veículos, encontramos 56. Então, quer dizer que o número de rodas das bicicletas mais o número de rodas dos automóveis tem que ser igual aí a 56. Atenção! Assim, nós somamos bicicletas mais automóveis. Tendo em conta que estamos a somar o número de rodas, devemos questionar quantas rodas por padrão tem uma bicicleta. Percebemos que tem 2 rodas. E o automóvel, por padrão, tem 4 rodas. Então, 2 rodas por cada bicicleta, 4 rodas por cada automóvel. A soma de tudo isso terá que dar aí 56. Agora, isto ficou banana mesmo. Use suas habilidades para a resolução de sistema de 2 equações com 2 incógnitas, mas nós aqui vamos usar o método misto, tá bom? Para a resolução desse sistema, eu verifico que aqui tenho 2, não é? 2B, lá tenho B. Aqui tenho 4A e lá tenho A. Então, eu vou tentar igualar este 2 com este 1B daí. Agora, para que esses sejam iguais, teria que multiplicar aqui por 2. Então, multiplicando por 2, consigo 2b. Agora, uma vez que os dois são positivos, vou multiplicar aqui por menos 2 para ter valores simétricos. Então, teremos menos 2 vezes b, dando-nos menos 2b, menos 2 vezes a, dando-nos menos 2a, igual a menos 2 vezes 17, dando menos 34. Agora, fazendo aqui Aqui é só manter, né? Vamos ter aí 4A igual a 56. A adição ordenada
dessas duas equações, nós verificamos que menos 2b mais b são simétricos, isso vai ser igual a 0. Menos 2a mais 4a, ficamos com 2a positivo. Agora, isto mais isto, nós ficamos aqui com 2 e aqui também com 2, ou seja, 22. O 0 é neutro, não faz nenhuma diferença, é só pegar o 2 que está a multiplicar, passar para lá. Ficamos com a sendo igual a 2 dividido aqui por 2, então A vai ser igual a 11. Então, quer dizer que naquele estacionamento haviam 11 automóveis. Agora, pegando este 11 e substituindo nesta equação, ficaríamos aí com B mais o número de automóveis, que é 11, sendo igual aqui a 17. 11 passa para lá, ficamos com 17, tirando 11, e B vai ser igual aqui a 17 menos 11 será igual a 6, tá bom? Então, quer dizer que haviam naquele estacionamento 11 autocarros e 6 bicicletas. A alternativa verdadeira seria aqui a alternativa B, ok? 11 automóveis e 6 bicicletas. Vamos lá passar rapidamente para dar uma boa resposta à questão número 2. 4 planos de telefonia celular são apresentados na tabela abaixo. Então, nós temos aqui os planos de telefonia celular. Temos X, Y, Z e W. Agora, temos o custo fixo mensal de cada telefonia. Pegando o plano X, vamos ter um custo fixo, independentemente de termos usado ou não o telefone, nós vamos pagar aí um custo fixo de 35, em X vamos pagar em Y um custo fixo de 20, em Z pagaremos um custo fixo de 0 e W pagaremos um custo fixo de 50. Mas depois temos aqui o custo adicional por minuto, que no caso é também a moeda usada é dólar. Então, por cada minuto que eu for a falar, no plano X terei que pagar este valor, no plano Y este valor, no plano Z este valor e no plano W este valor. Atenção! Agora, disse aqui o seguinte, o melhor plano para alguém que fale 100 minutos por mês é... Então, nós queremos saber, dentre estes 4 planos, qual é o melhor plano para alguém que fale 100 minutos por mês. Atenção! O melhor plano para quem fala 100 minutos por mês é o plano em que ele paga menos, ok? Se ele puder pagar menos naquele plano, então aquele plano é o melhor plano para ele, tá bom? Agora, atenção que esta pessoa deverá falar aqui 100 minutos por mês. Então, vamos lá achar o melhor plano para o nosso camarada aqui. Atenção, atenção. Então, vamos lá. O melhor plano é aquele com menor custo. Se nós verificarmos o custo do plano X, nós percebemos que mensalmente, independente da pessoa falar ou não, terá que pagar aí um custo fixo de 35. Mas, ok? Temos aqui o custo adicional por minuto, ou seja, por cada minuto que ele vir a falar, terá que pagar aí 0,50, ok? Então, teremos 0,50 vezes o nosso amigo vai falar mensalmente 100 minutos. Então, 0,50 vezes 100 minutos, ok? Agora a dúvida surge, por que nós multiplicamos o 100 aqui no 0,5 e não multiplicamos no 35? Atenção que 35 é o custo fixo. Agora, o 0,5 é o custo por minuto. Então, o tempo em minutos que eu tenho terá que multiplicar o custo por minuto, tá bom? Agora, que nós já entendemos um pouquinho, né? Então, podemos continuar. Teríamos aqui 35 mais... este vezes este dá-nos 50, a soma dá 85, ok? Então, neste plano, o nosso amigo terá que pagar 85 dólares. Vamos ver o plano X. Vamos ver o plano Y. Então, vamos lá. No plano Y, calculando o custo, ele terá um custo fixo de 20 dólares, mas por cada minuto que vier a falar, ele terá que pagar 0,90. Então, teremos 0,90 vezes 100 minutos. Continuando aqui a nossa continha, 20 mais aqui 0,90 vezes 100, temos aqui 90, sendo igual a 20 mais 90, que é igual a 110 dólares, ok? 110 dólares. Então, no plano Y, terá que pagar um custo mensal de 110 dólares. Então, este plano é mais caro que o plano X. X continua o melhor plano. Agora, voltando aqui para calcularmos o custo, se usar o plano Z, então teremos o custo do plano Z sendo igual. O custo fixo é de 0 dólares mais
o custo adicional por minuto é 1,80 por minuto, vezes, tomando em consideração que ele vai falar 100 minutos, teremos vezes 100. Isto vai ser igual a 0 mais 1,80 vezes 100, que vai ser igual a 180, tá bom? Então, a adição disto, teremos 180 dólares. Bom, então o nosso amigo pagará 180 dólares se for a pegar esse plano Z e falar 100 minutos. Então, o plano X até agora continua melhor. Vamos lá analisar agora o plano W. No plano W, o custo mensal seria igual a um custo fixo de 15 dólares mais um custo adicional de 1,5. Então, teremos aí 1,5 vezes 100 minutos. Isto será 15 mais este vezes este será igual aí a 150. A soma disto dá 165 dólares. Por favor, querido, qual é o melhor plano agora? O melhor plano é o plano X, porque ele paga barato mesmo. Então, o melhor plano é o X. Mas se a questão fosse o pior plano, qual seria o pior plano? Deixa aí nos comentários qual seria o pior plano, tá bom? Agora, passando para a questão número 3, nós temos o seguinte. Sejam A e B dois bairros de uma cidade. O bairro A tem 1.000 residências, sendo o consumo médio mensal de energia por residência 250 kWh. Já o bairro B possui 1.500 residências, sendo o consumo médio mensal por residência igual a 300 kWh. O consumo médio mensal de energia elétrica por residência, considerando os dois bairros A e B, ok? Então, aqui precisamos entender o português envolvido na nossa questão, tá bom? Agora, vamos extrair aqui os dados. Temos um determinado bairro A e temos aqui também um bairro B. O que é que a gente tem de informação relativamente a esses dois bairros? A informação que nós temos é que o bairro A possui 1.000 residências, ok? 1.000 residências, e o consumo médio de energia elétrica por residência no bairro A é de 250 kWh, ok? Mas esses 250 kWh é consumo por cada residência, ok? É consumo médio por residência. Agora, no bairro B, nós temos 1.500 residências, e o consumo médio de energia elétrica é de 300 kWh por residência, ok? Agora que nós temos esses dados, nós percebemos que eles pedem o consumo médio mensal de energia elétrica por residência, considerando os dois bairros A e B. Bom, se vamos considerar os dois bairros A e B, nós precisamos juntar os bairros A e B, tornando-se aqui um único bairro e calcular o consumo médio dos dois bairros juntos, ok? Então, isto é brincadeira das crianças. Você vai ver e vai entender por quê. Agora, o consumo médio mensal, juntando os dois bairros, para nós vai ser igual ao número total de residências. Quantas residências temos no bairro A e quantas residências temos no bairro B? Então, já consegue ver e já quer dar a resposta, né? Então, é aí 2.500 residências juntando A e B. Agora, aqui no nosso numerador, nós temos que considerar o consumo total do bairro A, o consumo total do bairro A, mais o consumo total do bairro B, ok? Eu preciso saber, na verdade, para responder aqui o consumo médio dos dois bairros juntos, quanto é que o bairro A no total consome, ok? E quanto é que o bairro B no total consome no final do mês. Porque o que nós temos aqui é o consumo por cada residência de cada um dos bairros. Então, para achar o consumo total de cada um dos bairros, por exemplo, para o bairro A, o consumo total do bairro A, eu sei que cada residência vai consumir 250. Então, vamos fazer 250 vezes o número total de residências do bairro A,
que no caso seria aí os 1000, ok? Então teríamos este negócio vezes este, dando-nos 250,000. Bom, multiplicar por 1000 é só acrescentar aí os zeros. Então, no total, o bairro A consome tantos de energia, ok? O bairro A sozinho consegue consumir tanto. Agora, o bairro B, no total, ele vai nos consumir. Sabemos que cada residência consome 300, então o consumo total de todo o bairro B vai ser 300 kWh, no caso, por residência, vezes um total de 1.500 residências, vezes 1.500. Isto vai ser igual a 3 vezes 15, vai nos dar 45. É só chapar esses zeros, que no caso são 4. 0, 0, 0 e 0 kWh. Ok? Este é o consumo de todo o bairro. Então agora o problema ficou das crianças mesmo, porque agora é só somarmos este com este aqui. Vamos lá somar o consumo total de A mais o consumo total de B. Vamos lá aqui, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0, este 0 mais este dá 0, este 0 mais este vai nos dar 0, este 0 mais este vai dar 0, depois teremos 5 mais 5 dá 10, vai 1, teremos 2 mais 4 vai dar aí 6, mais aquele 1 ficamos com 7, tá bom? Então ficamos com 700.000 kWh juntando todos os bairros. Agora, por cada residência, uma vez que agora nós temos 250 residências, porque nós precisamos saber o consumo médio por residência. Então, sabemos que todo bairro vai precisar de tanto, com tantas residências, é só dividirmos para acharmos o consumo médio, tá? Agora, coisa fácil de fazer é entender que aqui vamos cortar 0 por 0, aqui 0 com 0 e aqui ficamos com a continha desta maneira. Então, vamos pegar este valor e vamos dividir aqui por 25. Bom, eu não gosto de emagrecer resolvendo exercícios, razão pela qual não gosto também de dividir, tá bom? Não gostando de dividir, eu vou entender que aqui é 70 vezes 100, então terei 70 vezes aqui os dois zeros para me dar aqui 7.000. Então, 70 vezes 100 por 25, já sei que 100 por 25 vai dar 4, então fico com 70 vezes aqui o 4. 4 vezes 7 dá-me 28. Com este zero tenho 280 kWh, ok? KWh por residência, ok? KWh por residência, isto juntando os bairros A e B. Confessa, querido, isto é brincadeira das crianças mesmo. Então, a alternativa verdadeira seria aqui a alternativa B, ok? A alternativa B, 280 kWh. Bom, o mais importante, mais uma vez eu repito, é a mentalidade que nós usamos para abordar os exercícios. Pegue a visão, tá bom? Muito bem, agora voltando para resolver a questão número 4, nós temos o seguinte. Para se apurar os vencedores de um campeonato, o regulamento estipula que cada um deles enfrente todos os outros uma única vez. Sendo 10 o número de equipas, o número total de jogos é. Então, nós queremos descobrir o vencedor de um determinado campeonato, ok? Mas lá naquele campeonato participaram 10 equipas. Bom, cada equipa terá que enfrentar a outra uma e única vez. Ou seja, se eu tiver lá uma equipe X e uma outra equipe Y, se eu disser que a equipe X já jogou contra a equipe Y, isto me faz entender também que a equipe Y já jogou contra a equipe X, tá bom? Isto porque eles só deverão cruzar uma vez, tá bom? Eles só deverão cruzar uma vez. Então, uma vez que a ordem de colocação dos elementos aqui não faz diferença, X jogar contra Y é a mesma coisa que Y jogar contra X, então a ordem de colocação não faz diferença, logo é uma combinação. É uma combinação de 10 equipes que terão que se enfrentar 2 a 2. Portanto, resolvendo esta combinação, nós teremos 10 fatorial dividido aqui por 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Siga bem aí a fórmula da combinação, tá bom? Então, teríamos aqui 10 fatorial dividido por 10 menos 2, que dá 8 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, 10 fatorial para nós é 10 vezes 9 vezes 8, paramos fatorial, dividimos aqui por 8 fatorial, vezes aqui 2 fatorial.
Acordamos 8 fatorial com 8 fatorial. O resultado de 2 fatorial é 2, porque 2 fatorial seria 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, teríamos, no entanto, 10 vezes aqui o 9 dividido por 2, tá bom? 10 a dividir por 2 é igual a 5. Então, terei que isto será igual a 5 vezes 9, que é igual a 45. Portanto, haverão 45 jogos para que as equipes se desfrutem aí uma contra a outra, ok? Uma e única vez. A alternativa seria a alternativa C. Muito bem, agora passando para responder a questão número 5, diz assim, ou diz o seguinte, o enunciado. Um número inteiro é escolhido aleatoriamente dentre os números 1, 2, 3, reticências até 50. A probabilidade de ser primo é... Então, nós queremos saber qual é a probabilidade de um número inteiro escolhido entre os números 1, 2, 3 até 50, ok? Qual é a probabilidade deste número ser primo, ok? Probabilidade deste número ser um número primo. Ok? Então, segundo a definição clássica de probabilidade, a probabilidade da ocorrência de qualquer que seja o evento é igual ao número de casos favoráveis, sobre o número de casos possíveis, ok? Número de casos possíveis. Tá bom, nós já sabemos que vamos ter números de 1 a 50, então todo o número de casos possíveis para nós é de 50. Agora, nós queremos a probabilidade de obter-se um número primo, então o número de casos favoráveis é sair um número primo. Teremos que achar números primos, todos os números primos compreendidos entre 1 e 50. Lembre-se que números primos só possuem 2 divisores, ou seja, esses números não aceitam ser divididos por nenhum outro número que não seja ele mesmo ou seja aí o 1. Analisando o 1 não é um número primo, porque 1 é um número com apenas um divisor. Analisando o 2, o 2 não aceita ser dividido por nenhum número que não seja ele ou o 1. Então, 2 é um número primo. 2, na verdade, ele é o único número primo que seja par. Todos os outros primos são ímpares, tá bom? Porque todos os outros números pares aceitam dividir por 2. O número primo não deve ter mais de 2 divisores, tá bom? Agora, aqui o número 3, ele não aceita ser dividido por nenhum outro número, então ele só aceita ser dividido por 3 e por 1, logo é primo. O 4 é par, ele não dá. O 5 não aceita ser dividido, então temos aí o 5. O 7 não aceita ser dividido, então é primo. O 9 aceita ser dividido por 3, não é primo. O 8 é par, então não serve. O 10 também não serve. O 11, ele é primo, ok? Porque não aceita ser dividido. O próximo seria o 13. O 13 é primo, não aceita ser dividido. O 15 não é primo, ele é divisível por 5, tá bom? Agora, analisando o 17 é primo. Depois temos 19 também é primo. 21 não é, porque aceita ser dividido por 3. 23 é primo. 25 aceita ser divisível por 5. 27 aceita ser dividido por 9, então não é. 29 ele é primo. 31 é primo. 33 não, porque aceita dividir por 3. 35 não, porque aceita dividir por 7. 37 ele é primo, ok? 37 é primo. 39 não é, porque aceita ser divisível aí por 3. 41 é primo. 43 também é primo. 45 não. 47 não. 47 seria... 47 sim, também é um número primo. 47 é primo. O outro próximo número primo seria 49, não. E já chegamos a 50, né? Já chegamos a 50. Então, de 1 a 50, os números primos seriam todos estes aqui apresentados. Vamos lá contar, são quantos números? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 números primos. Agora, este aqui aceita ser divisível por 5, vai nos dar aqui 3. Este aqui por 5 também nos dá aqui 10. A probabilidade de obter-se um número primo de 1 a 50 seria 3 sobre 10, tá bom? Então, deixa aí o seu like, se inscreva aí, estamos dando tudo isso de graça. A única coisa que você pode retribuir é o teu like, compartilhamento e se inscrevendo aí no nosso canal. A alternativa verdadeira seria aqui a alternativa A. Agora vamos passar para analisar a questão 6, não é? Vamos analisar a questão 6. Aqui diz o seguinte: 2 indivíduos formam uma empresa. O primeiro entrou com
1.000 milhões de meticais e o segundo com 600 milhões. Para dividir o lucro de 112 milhões em proporções de entrada, cada um teve respectivamente direito a... Então, nós temos 2 indivíduos formando uma empresa. Por favor, tenha hábito primeiro de ler a questão sozinho, só depois é que vem aqui acompanhar a leitura e a resolução, tá bom? Agora, os nossos 2 indivíduos, um entra com 1.000 milhões, o outro entra com 600 milhões. Aqui é um lucro de 112 milhões. Como é que eles vão partilhar, tendo em consideração aqui as proporções de entrada, tá bom? Vamos lá imaginar que temos aqui um nosso amigo A, que contribuiu 1.000 milhões de meticais, ok? Para a abertura da nossa empresa. E um indivíduo aqui B, que contribuiu 600 milhões de meticais para a abertura desta empresa. Agora a pergunta que eu faço é: quantos eles precisaram no total para formarem esta empresa? Então você diz o seguinte, que no total eles precisaram aí de 1.600 milhões de meticais para formarem a empresa, porque este contribuiu 1.000 e este aqui contribuiu 600, a soma dá 1.600. Agora, qual foi a proporção de entrada do indivíduo A? Dá para perceber sem muitas dificuldades que o indivíduo A entrou com uma proporção, ok? A proporção de A foi 1.000, ok? Ele contribuiu com 1.000 milhões, sendo que a empresa abriu aqui com 1.600, ok? Sendo que o valor total da empresa foi 1.600 milhões. Milhões com milhões, vamos cortar 0 com 0, 0 com 0, ficamos aqui com 10 por 16. 10 por 16 aqui será a proporção de entrada do nosso amiguinho aqui, tá bom? Então, foi o que ele contribuiu na abertura da empresa. Então, essa seria a fração do lucro da qual ele tem direito na hora de partilhar os lucros. Agora, o indivíduo B, a sua proporção de entrada, ele contribuiu 600, sabendo que a nossa empresa aqui abriu com 1.600, 0 com 0, 0 com 0, ele contribuiu 6 por 16. Então, nos lucros, ele tem direito a esta fração, enquanto que o outro, nos lucros, tem direito a esta fração, tá bom? Agora, vamos lá. Eles começaram já a faturaram 112 milhões de meticais. 112 milhões de meticais. Então, o lucro para o indivíduo A vai ser o lucro, o valor que eles faturaram, vezes a sua proporção de entrada. Então, eles faturaram quanto? 112 milhões. Vezes a proporção de entrada do indivíduo A é de 10 por 16, tá bom? 10 por 16. Então, fazendo esta operação, vamos descobrir quanto ele tem direito, tá bom? Então, vamos lá aqui fazendo. Podíamos fazer este vezes este e voltarmos a dividir por este. Mas eu sou muito preguiçoso, vou tentar pegar isto e decompor por 2. Vamos ter aí 112, ok? Dividido por 2, temos a metade deste valor, que seria 56. 56, volto a dividir por 2, tenho aí 28. Agora, se eu tentar dividir novamente por 2, tenho 14, tá bom? Então, fico aqui com 14. Agora, deixando isto, significa que 112 é produto de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 14. Então, teria no lugar de 112 que colocar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 14. Vezes o 10, eu vou interpretá-lo como 2 vezes 5. Dividido tudo isto por 16. Atenção que 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Simplifiquemos agora o 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2. Ficamos apenas com 14 vezes 5. Isto é brincadeira das crianças. O lucro do nosso amigo A vai ser igual a 5 vezes 4 vai dar 20, vai 2. 5 vezes 1 vai ser igual aí a 5. Mais aquele 2 ficamos com 7, ok? Ficamos com 7, ou seja, o indivíduo A terá direito a 70 milhões de meticais na hora de partilhar aí os lucros. Eu fui fazendo as contas sem ter em consideração 1 milhão, ok? Então, você vai acrescentar aí 1 milhão, tá bom? Então, o indivíduo A tem direito a 70 milhões. Poderíamos achar o direito do B, não é?
do mesmo jeito. Mas também sabemos aí que o lucro total foi de 112 milhões, tá bom? Foi de 112 milhões. Então, já sabemos que A tem direito a 70 deste valor, então B tem direito ao resto do valor. O resto do valor, no caso, seria aí 42 milhões de meticais, tá bom? Então, este é o raciocínio a seguir. O mais importante, camaradas, é apenas a mentalidade, não a resposta em si. Então, a alternativa verdadeira aqui seria a alternativa A, ok? A alternativa A era correta. Agora, passando para a questão seguinte, número 7, racionalizando o denominador da fração 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3 mais a raiz quadrada aqui do 5, obtém-se. Então, nós pretendemos racionalizar o denominador desta expressão. Vamos lá aqui passar ou transcrever o exercício. Temos 1 sobre a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5, tá bom? Para racionalizar expressões, aprendemos a trabalhar com dois valores somando ou subtraindo aqui, e não com 3, ok? Eles colocaram este para atrapalhar-te, tá bom? Então, a única coisa que você deverá fazer em primeiro lugar é considerar, por exemplo, ou isto ou esta parte aqui, mas nós vamos considerar esta parte toda aqui como sendo um único valor. É como se este fosse o nosso A e este aqui fosse um determinado B. Então, a partir de agora, nós temos dois valores. Então, eu vou considerar aqui a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3, um e único valor, mais aqui a raiz quadrada de 5, um outro próximo valor. Eu sei que para racionalizar o denominador, terei que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado da expressão do denominador. O conjugado desta expressão seria aí a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada aqui do 3. Este sinal que separa este valor deste valor é positivo, terá que ser negativo, tá bom? O sinal que separa os dois valores, se estiver fora da raiz, deve ser alterado. Então, passamos para menos. O numerador também iremos multiplicar pela raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5, tá bom? Agora, quanto ao numerador, não faz nenhuma diferença colocar ou não parênteses aí do lado. Agora, o que acontece ao fazermos os produtos? 1 vezes tudo isto continua a mesma coisa. Então, continua a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5, dividido por esta expressão toda vezes este valor, agora nos dá uma identidade notável. É preciso recordar-se da seguinte identidade. A mais B vezes A menos B sempre é igual a A quadrado menos B quadrado, ok? Este é o nosso A, aqui o nosso A. Este é o nosso B, aqui o nosso B. Então, consegue ver-se que temos toda esta expressão, ok? A mais B, que é isto aqui, e deste lado temos A menos B. Então, é só aplicarmos esta identidade e obtemos esta expressão, o nosso A ao quadrado. Aqui eu disse que o A seria a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos, ok? Menos a diferença de quadrado vai nos dar aqui o B, que é a raiz de 5 ao quadrado. Agora que temos isto, eu entendo que posso fazer este com este, simplificando, mas aqui muitos tendem a dizer raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mas isso está errado, porque é uma propriedade exclusiva da multiplicação ou da divisão. A vezes B elevado a k é que pode ser considerado A elevado a k vezes B elevado a k. Ou no caso da divisão, A sobre B elevado a k é que pode ser considerado A elevado a k ou B elevado a k. Mas uma vez que aqui é a adição, A mais B, tudo isto elevado a k, temos que aplicar aí a identidade notável, que seria compreender que, no caso, isto trata-se de A mais B vezes A mais B. Fazendo toda esta operação, você irá encontrar, depois de somar os termos semelhantes também, irá encontrar A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais o B ao quadrado, tá bom? Então, é o que nós teremos que aplicar para desenvolver esta expressão, ficando deste modo com a numerador mantido, raiz de 2, mais raiz de 3, menos raiz de 5, ok? Desenvolvendo o denominador, teremos o nosso A, aqui o nosso B. Então, será este primeiro valor ao quadrado, segundo o que aqui acontece, mais o primeiro valor duas vezes, o primeiro valor vezes o segundo. Então, a raiz de 2 vezes a raiz de 3, conforme o que aqui aparece.
Mas, ok? O segundo valor ao quadrado, a raiz de 3 ao quadrado, ok? Segundo o que aqui acontece, né? B ao quadrado. Agora, temos aqui o menos, não é? Uma vez que simplificamos isto com isto, ficamos aí menos 5. Agora, continuando ainda, pensando de forma certa ou correta, nós teremos que manter ainda o numerador, que é a raiz de 2, mais a raiz de 3, menos a raiz de 5. Simplificando 2 com 2, temos 2, mais 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, vamos ter que fazer 2 vezes 3. Número dentro da raiz multiplica com o número dentro da raiz. Basta que tenham o mesmo índice. Mas aqui, este quadrado com este quadrado, ficamos com 3, menos aqui o 5, que é este. Não tens que fazer nada no momento, a não ser somar número fora da raiz com número fora da raiz. Vamos lá, mantenha o numerador. Quanto ao denominador, teremos 2 mais 3, que vai dar 5, menos 5 vai dar 0. Ei, você não percebeu? Então vamos escrever. Temos 2 mais 3, vai dar 5, menos aqui o 5, tá bom? Este 2 não pode de forma alguma somar com este 2, porque este multiplica a raiz, tá bom? Portanto, estes não vão somar entre si, tá bom? Este 2 terá que somar com este que não tem raiz e depois subtrair com este que também não tem raiz. Somando temos 5, subtraindo temos 0, tá bom? Ficamos aí com o nosso numerador, que é a raiz de 2, mais a raiz de 3, menos a raiz de 5, dividido por 2 vezes raiz quadrada de 3. Ok? Então, é brincadeira das crianças mesmo. Só que se procurarmos essa alternativa, não temos. Então, o que a gente vai fazer novamente? Vamos chapar o nosso exercício, que é a raiz de 2, mais aqui a raiz de 3, menos a raiz de 5, dividido por 2 vezes raiz de 3. E vamos conjugar novamente o denominador, ok? Só que agora ficou brincadeira das crianças mesmo, porque aquela soma que antes nos assustava já não tem mais. E para racionalizar esse tipo de expressão, é só multiplicar pelo conjugado da parte com raiz, que é a mesma expressão, porque tudo aqui está dentro da raiz. Então é só multiplicar pela raiz de 3. Quanto a 2, ele já é um número racional. Então eu não preciso aqui incluir o 2. Mas se incluir, depois terá que aplicar umas pequenas simplificações, tá bom? Multiplicamos também aqui por raiz de 3. Isto vai ser igual a 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então vai nos dar 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser raiz de 3 ao quadrado. Agora, presta atenção. Tudo isto terá que ser multiplicado por isto. E nós já vamos aqui fazer isso de forma avançada. A raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, teremos o 2 multiplicando com 3, vai nos dar a raiz quadrada de 6. A raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 deveria nos dar aí 9, ok? Deveria nos dar aí 9. Mas, voltando para cá, queridos, vocês me deixaram errar uma coisa aqui. Quando fizemos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, ao fazer o 2 vezes 3 dá 6. Então, eu deveria ter escrito aqui 6. Me perdoem por essa, mas só desta vez, tá bom? Então, me perdoe desta vez. Aqui temos que ter raiz quadrada de 6, raiz quadrada aqui de 6, raiz quadrada aqui de 6, tá bom? Se pensava em sair por causa deste erro, agora pense em permanecer, tá bom? Aqui temos raiz quadrada de 6, temos aqui raiz quadrada de 6, temos aqui também raiz quadrada de 6. Vamos lá novamente. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 2, 2 vezes 6 vai dar 12, tá bom? 12. Mais a raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 3, temos 3 vezes 6 vai dar aqui 18. A raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 6, o sinal menos, ok? 6 vezes 5 vai dar 30. Tudo bem. Agora, aqui podemos, raiz quadrada de 6, simplificar o quadrado com o quadrado. O exercício ficou das crianças, porque nós vamos perceber que temos aqui 2 vezes aqui o 6. Simplificando um pouco aqui a raiz quadrada de 12, temos que entender que é 4 vezes 3. Mais 18 é 9 vezes o 2. Agora, 30 é aqui 30 mesmo, né? Então, 30 não temos nenhum número com quadrado perfeito que multiplica um outro, vai dar aqui 30. Então, vamos deixar assim. 2 vezes 6 vai ser igual a 12. A raiz quadrada de 4 dá 2. Então, ficamos apenas com a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 9 vai nos dar 3. Ficamos apenas com a raiz quadrada de 2.
menos a raiz quadrada de 30, tá bom? O exercício é um pouco puxado sim, mas acompanhando muito bem, com muita cautela o raciocínio, você consegue chegar, eu confio em ti, ok? Agora, passando aqui para a alternativa, teremos a alternativa B como sendo a verdadeira, ok? B é que é a alternativa verdadeira. Vamos para o número seguinte, que no caso é o número 8, assim diz o exercício, né? Os valores de x que dão sentido à expressão. Temos esta expressão, que no caso será aí a raiz quadrada de 1 menos x dividido por 2 menos o módulo de x mais 2 maior que x, ok? Queremos os valores de x que dão sentido a esta expressão. Isto é banana, ok? Atenção que os valores de x que dão sentido a esta nossa expressão, ok? São valores do domínio, tá bom? Não a solução da inequação. Nós queremos o domínio desta inequação. O domínio é que dá sentido a uma determinada expressão. Então, temos que calcular o domínio. Calculando o domínio desta expressão, nós temos que verificar aqui a raiz. Sempre que a raiz tiver aqui um índice par, que no caso é uma raiz quadrada, é um índice par, o seu radicando, basta o índice ser par, o seu radicando B terá que ser maior ou igual a zero. Mas no caso em que o índice é ímpar, no caso que tiveres o n ímpar, ok? N ímpar, o radicando pode ser qualquer número real, ok? Então dissemos que o domínio é R. Então aqui temos 2, razão pela qual teremos que escrever que o 1 menos x terá que ser maior ou igual aqui a 0, ok? Então, resolvendo esta inequação, passamos 1 para lá, ficamos com menos x maior ou igual a menos 1, multiplicando por menos 1, menos e menos dá-nos mais, o sinal inverte, menor ou igual, ok? Sempre que multiplicar por menos 1, menos e menos aqui vai nos dar mais. Então, já temos uma parte da nossa solução, trazendo isto aqui no gráfico, teríamos algo do tipo aqui um 1, ok? Depois, aqui uma bola pintada, temos menor vai para a esquerda. Bom, esta será a solução desta inequação. Agora, analisando o denominador, nós sabemos que o denominador de uma fração nunca deve ser igual a zero. Então, razão pela qual pegamos o 2 menos o módulo de x mais 2, ok? Dissemos que tem que ser diferente de zero. Se eu passasse este módulo para lá, ficaria com 2 diferente do módulo de x mais 2, ok? O sinal negativo desaparece pela passagem. Agora, significa que o módulo de x mais aqui o 2 deve ser diferente de 2. Tudo bem, agora que temos esta expressão, resolvendo esta equação, teremos que seguir a lei, ok? X, módulo de x igual a A, sabemos que é x igual a A, ou aqui menos x igual aqui a A. Então, teríamos x mais 2 diferente de 2, ou menos x mais 2, tudo dentro de parênteses, ok? Diferente aqui do 2. Passando 2 para lá, temos x diferente de 2, menos 2, x diferente de aqui 0, ok? X deve ser diferente de 0. Tá bom. Agora, resolvendo esta parte, teríamos que menos e mais dá menos x, menos e mais dá menos 2, diferente aqui do 2, ok? Passando este para lá, menos x diferente de 2 mais 2. Menos x diferente de este mais este 4, multiplicando por menos 1, menos e menos dá mais, diferente aqui do menos e mais dando-nos menos 4. Tá bom? Então, esta seria a solução da equação que nós tivemos aí. Agora, nós sabemos que o x é menor que 1, só que em simultâneo também sabemos que o x deve ser diferente de 0 e diferente aqui do 4. Então, vamos trazer neste gráfico, o nosso ponto 0 seria este aqui, não é? 0 está mais ou menos aqui. Então, o x deve ser diferente de 0, ou seja, o x deve estar aqui diferente de 0. Então, em 0 teremos apenas uma bola aberta, porque simplesmente vem que tem que ser diferente de 0. Agora, também o x deve ser diferente de menos 4. Então, vamos localizar na reta a posição correta para o menos 4. Vamos colocar aqui menos 4, diferente, então vamos colocar aí uma bola aberta, tá bom? Agora, lendo a solução do domínio aqui, o nosso domínio, na verdade, será x pertencente. O nosso gráfico começa no menos infinito, ok? Começa lá no menos infinito, vem até aqui. Então, seria intervalo aberto de menos infinito até aqui no 1, ok? Intervalo fechado, aqui no 1, intervalo fechado. Só que deve ser diferente aqui do menos 4
e aqui do zero, porque eles estão dentro desses intervalos de valores. Mas não temos essa alternativa, quer dizer que eles decidiram ler o domínio de uma outra maneira, que no caso seria esta. X pertencente, ok? Aqui começamos do menos infinito, viemos até o menos 4. Então, de menos infinito até o menos 4. Intervalo aberto, porque é diferente. Depois saímos do menos 4 até aqui o 0. Então, vamos sair união com de menos 4 a 0, tá bom? Intervalo aberto. União, novamente com de 0 até 1, ok? De 0 a 1. União com intervalo aberto de 0 até 1, ok? Só que no 1 o intervalo é fechado, porque a bola aqui é pintada por causa do O igual, ok? Alternativa verdadeira, não preciso dizer. Eu acho que você já viu que é a alternativa D. Número 9. O polinômio x ao quadrado menos ax mais 1, a linha A, tem sempre duas raízes reais, qualquer que seja o valor de A. B, tem sempre uma raiz real, qualquer que seja o valor de A. Tem exatamente uma raiz real para A igual a mais ou menos 2. Tem exatamente uma raiz real para A igual a 0, tá bom? Então, estamos a falar do número de raízes que este nosso polinômio vai ter, dependendo aqui do parâmetro A. Então, isto tem a ver com delta, ok? Se quiser informação a respeito das raízes reais, vá aí conversar com delta. Então, nós temos aí o x ao quadrado, mais aqui ax, mais aqui o 1. Se formos já analisar, esta expressão cumpre a fórmula canônica da função quadrática, que no caso é ax ao quadrado mais bx mais aí o c. O valor de a aparece em frente de x ao quadrado, então o valor de a para nós é aqui o 1. Em frente de x ao quadrado temos 1. O valor de b aparece aqui com x, então o valor que aparece aí com x para nós aí é o a. Então temos o a. O valor de c é o termo independente, que no caso é aí o 1. Ok? Tirou o valor de A, tirou o valor de B, tirou o valor de C. Para ter informação a respeito das raízes, calcule o valor de delta, ok? Delta é B quadrado menos 4AC. Então, delta é igual aqui ao nosso B, que é A, ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que no caso é aqui o 1, vezes o valor de C, que no caso é 1 também. Então, delta será igual a A quadrado menos 4, ok? Multiplicando isto, temos 4. Este é o valor de delta. Bom, se o delta for maior que 0, nós temos raízes reais distintas. Ou seja, existe x1 e x2 sempre diferentes, ok? Existem x1 e x2 e são diferentes. Agora, quando delta é igual a 0, o x1 é igual a x2. Então, nestas condições, dissemos que temos apenas uma única raiz real. Ou seja, temos raiz dupla ou raízes reais iguais. Agora, quando delta é menor que 0, dissemos que não existe x1 e não existe também aí o x2. A nossa equação não tem raízes reais. Bom, vamos lá pegar agora o nosso delta e igualar a 0. Igualando o nosso delta a 0, porque eu vou optar por igualar a 0, vou optar por esta opção aqui. Então, vamos ter aqui a quadrado menos 4 igualado a 0. Passando 4 para lá, a quadrado vai ser igual aí a 4. A vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada do 4. A será igual a mais ou menos o 2, tá bom? Então, mais ou menos 2 são os valores que fazem com que delta seja 0. E sabemos que quando delta é 0, temos apenas uma e única raiz real, ou seja, uma solução dupla. x1 vai ser igual a x2, ok? Então, a alternativa verdadeira, depois de analisar todas as alternativas, será a alternativa C. Tem exatamente uma raiz real para A igual a mais ou menos 2. Ok? É o que nós achamos aqui. Se o A for mais ou menos 2, o delta dá 0. Isto implica dizer que x1 será igual a x2, que será uma e única raiz, por serem iguais. Passando para 10, já me sinto um pouco exausto, mas vamos lá terminar. 10, o valor de n que torna a sequência uma progressão aritmética. Então, nós temos aqui 2 mais 3n, ok? E depois temos aí 5n negativo, ok? Depois disto temos 1 menos 4n. Então, o valor de n que torna a sequência uma progressão aritmética pertence ao intervalo. Atenção, nós queremos saber aqui a que intervalo de valores vai pertencer o valor de n que torna essa sequência uma progressão aritmética, ok? Então, não temos que calcular o intervalo, temos que calcular o valor de n e verificar a que intervalo ele pertence, ok?
Então, vamos lá. Se isto é uma progressão aritmética e isto é uma sequência, este primeiro valor será o primeiro termo, este será o segundo termo, este será o terceiro termo. Para que seja uma PA, ou seja, uma progressão aritmética, este menos este, A2 menos A1, deve ser igual a este menos este, A3 menos A2. O valor de A2 é aqui o menos 5N, ok? Menos o A2, para nós, A2 é este valor, o 2 mais 3N, tá bom? Deve ser igual ao valor de A3. Qual é o nosso A3? O nosso A3 é 1 menos 4N, ok? Menos o valor de aqui o nosso A2. O A2 é aqui o menos 5N, tá bom? Menos 5N. Então, toda vez que eu coloquei menos, coloquei a expressão dentro de parênteses para não cometer equívocos de sinais, tá bom? Então, teremos menos 5N, menos de mais dá menos 2, menos de mais dá menos 3N, igual a 1, menos 4N, menos de menos dá mais 5N. Ok, agora que temos isto, eu vou passar tudo que tiver N para o primeiro membro, o que não tiver para o segundo. Teremos menos 5N, este aqui não passou, permaneceu, então continua com seu sinal. O menos 4 é negativo, quando passa fica positivo, mais 4N igual, aqui o 5N é positivo, passa, fica negativo. Então teremos menos 5N igual a este 1, ok? Veja que o 2 não tem N, então terá que atravessar a igualdade e passa para positivo. Vamos lá, camaradas, juntos fazer isto aqui. Menos 5, menos 3, menos 8. Menos 8, mais 4, menos 4. Menos 4, menos 5, menos 9. Igual aqui a 1 mais 2, que é igual a 3, ok? Atenção que aqui é menos 9N, tá bom? Então, menos 9N. Passando isto para lá, N vai ser igual a 3 dividido por menos 9. Tente simplificar, dividindo aqui por 3, aqui também por 3. O sinal negativo podemos colocar aqui. Dividindo por 3 temos 1. Aqui por 3 temos 3. Então, este é o valor de N que torna esta progressão uma progressão aritmética. Se eu tentasse colocar este valor na reta graduada, ok? Teria aqui, por exemplo, 2, teria aqui 1, teria aqui 0, tendo aqui menos 1. Aqui tenho menos 2 também, ok? Menos 2. Aqui tenho menos 1 sobre 3. Menos 1 sobre 3, porque o denominador é maior que o numerador, vai dar 0 ponto alguma coisa, né? 0 ponto alguma coisa. Mas atenção que é um valor negativo. Então, este valor se encontra no intervalo de menos 1 e 0, porque ele é menos 0, alguma coisa. Então, estará aqui menos 1 sobre 3, ok? Então, está no intervalo de menos 1 a 0, ok? Nós só queríamos o intervalo. Lembre-se que só queríamos o intervalo. Então, não estará de menos 2 a menos 2, nem de 0 a 1, nem de 2 a 3. Está no intervalo de menos 1 a 0. Ok, agora passamos para brincadeiras das crianças para finalizar bem o vídeo, ok? Em grande o vídeo. Vamos lá, número 11. Vamos lá, número 11. O resto da divisão de x ao cubo menos 4x mais 2 por x mais 2. Então, temos aí x ao cubo menos 4x mais 2 por aqui x mais 2. Então, queremos o resto desta divisão. Pela regra de Ruffin, você só tem que pegar isto igualar a 0, x mais 2 igualado a 0, passa o 2 para lá, x igual a menos 2. Guarde esta informação. Agora que temos aqui x ao cubo, vamos colocar x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0. O que eu fiz aqui? Na verdade, eu só vi o grau deste polinômio. O grau é 3, então é só decrescer até 0. 3, 2, 1, 0. Agora que já decresceu até 0, veja, em frente do x ao cubo, o número que está aqui é 1, ok? É 1x ao cubo, então teremos 1 em frente de x ao cubo. No x ao quadrado, temos x ao quadrado aqui? Não, então vamos colocar 0. No x elevado a 1, lembre-se que x elevado a 1 é a mesma coisa que x. Então, x elevado a 1, nós temos aí o menos 4. Considere o seu respectivo sinal. No x elevado a 0, no x elevado a 0 é o termo independente. Qual é o independente aqui? O 2. Então, coloque 2, tá bom? Fez isto, coloque esta linha horizontal, depois coloque o nosso motorista, este valor que havíamos guardado aqui, o menos 2, tá bom? O menos 2 aqui. O primeiro valor vai baixar, teremos 1,
E depois tudo que escrevermos embaixo desta linha teremos que multiplicar pelo menos 2. Vamos lá. Menos 2 vezes 1 vai dar menos o 2. Tudo que escrevermos aqui temos que adicionar aqui. 0 menos 2 vai dar aqui menos 2. Fazendo menos 2 vezes menos 2 temos aqui 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0. Menos 2 vezes 0 dá menos 2. 2 menos 2 dá 0, tá bom? Agora, se quisessem o quociente, nós teríamos que tirar o quociente da seguinte maneira. Vamos abandonar o primeiro e vamos dizer 1 vezes o segundo, que será 1 vezes x ao quadrado, dando 1x ao quadrado. Menos 2 vezes x elevado a 1, que vai dar menos 2x elevado a 1. Não precisamos colocar. 0 vai ser independente. 0 vai ser independente, tá bom? Então, o quociente seria... 0 não faz diferença, então ficávamos com x ao quadrado menos 2x, ok? Então, menos 2x, e este seria o nosso quociente, se quisessem o quociente. Mas eles querem o resto. Resto é este valor aqui. O resto vai ser igual a 0. A alternativa correta será aqui, a alternativa... Aqui cometemos um erro em algum lugar. Então, não temos aqui o 0, tá bom? Vamos prestar atenção novamente para malabarismos que eu fiz aqui. Nós baixamos o primeiro valor, que é o 1, multiplicamos pelo menos 2, temos menos 2. Depois disso fizemos este menos este, tivemos menos 2. Este vezes este tivemos 4. Este mais este deu-nos 0. Menos 2 vezes 0, camaradas, é igual a 0, ok? É igual a 0. E 2 mais aqui o 0 é igual a 2, tá bom? Então o resto é 2. Atenção, 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 atenção. Não faça isso na hora do exame, tá? Vou pedir mais um perdão. A alternativa verdadeira será aqui a alternativa D. Passemos agora para 12, tá bom? Para que o seguinte sistema seja possível e determinado, então temos esse valor, temos esse sistema, queremos que seja possível e determinado. Então, nós verificamos aqui os valores de A que são propostos, né? O valor de A e de B, para que o sistema seja possível e seja determinado. Vamos lá passar aqui o sisteminha, né? Temos aí o nosso sistema, que é AX menos Y mais Z igual aqui a 0. Temos também X menos Y igual a 1. Temos X menos AY mais Z igual aqui a B. Para que um sistema seja possível e determinado, o delta da matriz, a determinante da matriz deve ser diferente de 0, ok? Então, como você vai tirar aí o delta? O delta, na verdade, vai ser a matriz formada pelos coeficientes das incógnitas aqui, que nós temos na nossa equação. Por exemplo, em frente de x, nós temos aqui A, aqui nós temos 1, aqui em frente de x temos também o 1. Em frente do y, aqui temos menos 1, aqui temos menos 1, aqui em frente do y temos menos A. Em frente do z, aqui temos 1, aqui não temos o z, então é 0. Em frente do z, aqui temos 1. Esta é a determinante delta, ok? Como é que se resolve isto? Todo mundo sabe. Então, se não sabe, presta atenção. Repita a primeira coluna, aqui A, 1 e 1. A segunda coluna temos menos 1 e temos menos A. Agora, faça o seguinte. Este vezes este vai dar menos 1. Este vezes este. Por causa do 0, vai dar 0. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Agora, faça o seguinte também. Vamos ter que fazer A vezes menos 1 vezes 1. Vai dar menos A. Menos 1 vezes 0 vezes aqui o 1. Vai dar 0 por causa do 0, tá bom? 1 vezes menos A. Vai dar menos A. Bom, o nosso delta será igual aqui a menos A, aqui menos A, menos tudo que está lá em cima, ok? Este menos é da fórmula, tá? Vamos chamar isto fórmula. Então, lá em cima nós temos o menos 1, temos também aqui o menos 1. Veja que eu ignorei o 0 por ele ser neutro, tá bom? Então, delta terá que ser igual aqui, menos A dá menos 2A, menos 1 vai dar menos 2.
Então, o nosso delta é igual a menos 2A, menos com menos dá aqui o mais. Lembre-se que a condição é que o delta seja diferente de zero. Então, delta diferente de zero. Bom, o nosso delta deu isto aqui. Então, teremos menos 2A mais 2 diferente de zero. Este passa para lá, menos 2A terá que ser diferente de menos 2. Menos 2 passa para lá, divide. A será diferente de menos 2 dividido pelo menos 2. Menos menos dá mais. A diferente de 1, ok? Veja só que isto só nos permitiu achar o valor de A. Não nos permitiu achar o valor de B. Isto significa que o B não interfere aí na solução deste sistema, ok? Então, o B pode ser qualquer valor real. A alternativa verdadeira para nós será aqui a alternativa B, ok? A diferente de 1, B sendo qualquer valor real, ok? Agora, passando para analisar a questão 13, eu vou pedir um pouco de vossa inteligência. Veja só o seguinte, aqui temos pintado, pintado. Depois temos aqui não pintado, pintado na circunferência. Depois, nós repetimos este aqui. A única coisa que fizemos foi inverter. O quadrado que estava aqui passou para cima e a circunferência, o círculo passou para baixo. Então, foi a única coisa que fizeram. Logo, o próximo retângulo aqui também obedeceria à mesma lei. A única coisa que nós vamos fazer é trocar a posição desses dois. Pintar aí o círculo e deixar o quadrado aberto. Então, a alternativa verdadeira seria aqui a alternativa A, ok? A alternativa A. Então, só faltam duas questões para fecharmos em grande. 14 e 15. Não vai desistir agora, né? Em número 14, diz o seguinte, o enunciado. A solução da inequação x ao quadrado menos 4 menor ou igual a zero é. Então, temos aí uma inequação quadrática, que é x ao quadrado menos 9 menor aí ou igual a zero. Para resolver qualquer que seja a inequação quadrática, em primeiro lugar, calcule as suas raízes, tá bom? Então, pegue isto, resolva como se fosse uma equação normal. Use todos os seus talentos, suas habilidades, sua experiência, mas ache aí o valor de x1 e x2 corretos. Passando este para lá, teremos x ao quadrado igual a 9 e removendo o quadrado, teremos mais ou menos a raiz quadrada de 9, que vai ser mais ou menos aí o 3. Então, este é o valor de x1 e x2. x1 dando aqui menos 3, ou aqui o meu x2 dando aqui o 3. Com os valores de x1 e x2, você não vai dizer-me que isto é solução da inequação. Esboce o gráfico para poder usar o método gráfico. Aqui o valor de A é positivo, ok? Se formos retirar o valor de A é 1, então, sendo o valor de A 1, ele é positivo, então a concavidade fica voltada para cima. Com concavidade voltada para cima, o nosso gráfico vai passar aqui pelo menos 3 e vai passar também pelo aqui 3, tá bom? Toda a parte de 3 para o mais infinito, ela é positiva, ok? Está no lado positivo. Mas toda esta parte de menos 3 para o menos infinito, ou seja, de lado menos infinito até aqui no menos 3, ela está na região negativa do nosso gráfico, porque está em cima do x. Agora, esta parte que se encontra abaixo do eixo x é a parte negativa, de menos 3 até aqui o 3, é a parte negativa. Nós queremos esta inequação menor ou igual a zero. Menor que zero, todo valor menor que zero é negativo, camarada. Então, sendo assim, nós queremos a parte negativa do nosso gráfico, que no caso será esta aqui, daqui do menos 3 até aqui no 3. Então, teremos x pertencendo a menos 3 até aqui o 3. Esta é a parte negativa. Mas aqui temos o O igual, então o intervalo deve ser aqui fechado nesses pontos aqui, tá bom? A alternativa correta será, novamente, voltamos para a alternativa A, ok? A alternativa A será a correta e a verídica. Agora, passando para a última questão, é só dar uma boa criancinha da 10ª classe que já te faz sucesso aí com o número 15, tá bom? O número 15.
aqui o número 15. Caso não tenha se inscrito até agora, faça esse sacrifício, pause o vídeo, se inscreva aí que só vai demorar menos que 2 segundos. Não demora, tá? Então, continuando aqui com o número 15, nós temos a equação tem solução. Então, queremos a solução desta equação, que no caso é a raiz de 3, raiz aqui do 3, igual a 1 sobre raiz de 3 elevado a x. Muito bem. Este tipo de equação nós designamos de equação exponencial. E para resolver isto, camarada, não tem segredo. Tudo que você precisa fazer, na verdade, é fazer com que este valor deste lado seja igual a este valor deste lado aqui. Se aqui eu conseguir um expoente x e aqui um expoente k, uma vez que este a e este a já são iguais, é só fazer com que este seja igual a este, o x seja igual a k. Então, é assim como se resolve. Você só terá que trabalhar estes valores para serem iguais, tá bom? Então, vamos lá nisto. Aqui tenho raiz de 3, raiz de 3. Então, este 3 vou carregá-lo e vou introduzi-lo nesta raiz. Então, fico com raiz quadrada, aqui da raiz quadrada do 3, este 3 aqui. O nosso 3 que vai entrar na outra raiz, ele vai multiplicar. Só que uma vez que ele entrou nesta raiz do índice 2, vai ser elevado a 2, tá bom? Vai ser elevado a 2. Então, tudo isto será igual. Aqui temos 1 sobre a raiz quadrada de 3. Eu vou inverter esta base, ficando com a raiz quadrada de 3 dividido pelo 1. 1 não precisa ser colocado. Então, tudo isto é elevado a menos x. Porque quando invertes a base, o sinal do expoente altera-se. Agora, aqui temos raiz de uma raiz, é só fazer 2 vezes 2, que vai nos dar aí 4, ok? Teremos 4. Isto porque aqui temos 2 como índice, aqui também 2 como índice. Então, continuando, teremos 3 vezes 3, só que aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 2. É só somar os expoentes. 1 mais 2 dá 3. Isto será igual a raiz quadrada, ok? Aqui, em vez de colocarmos raiz quadrada, temos que entender isto aqui. Se eu tenho raiz a n de a elevado a k, isto é a mesma coisa que a aqui elevado a k sobre o n, que é o índice. Então, aqui será 3 elevado a 1, ok? Porque o 3 elevado a 1, o índice aqui é 2, tá bom? Tudo isto elevado a menos x. Siga essa regra, tá bom? Agora, aqui, aplicando a mesma regra, ficávamos com 3, o expoente aqui é 3, então teremos 3, o índice aqui é 4. Igual, agora aqui temos o expoente de um expoente, que no caso seria aqui a elevado a k elevado a c, que vai ser a este vezes este, k vezes c. Então, teremos 3 elevado a 1 sobre 2 vezes aqui o menos x. Eu deveria ter aqui multiplicado, mas só manti, ok? Então, vamos multiplicar agora. Ficamos com 3 elevado a 3 sobre 4, sendo igual a 3. Isto vezes isto vai dar menos x sobre aqui o 2, ok? Este vezes 1 dá menos x a dividir por 2. Como este já é igual a este, então 3 sobre 4 deve ser igual a menos x dividido por 2. Fazendo meios e extremos, temos 4 vezes menos x, que dá menos 4x, igual a 3 vezes 2, que vai dar aí o 6. Então, passamos este para lá, divide, ficamos com x sendo igual a menos o 6 dividido pelo 4, ok? Então, este menos é este que aparece aqui. Simplificando aqui por 2, temos menos 3 sobre aqui o 2, ok? A alternativa correta será a alternativa B. Então, eu despachei um pouco, mas não escrevi errado não, ok? É isto aqui. Procure repetir o vídeo, pausar, repetir quantas vezes for necessário. Só não se esqueça de compartilhar isto com os outros amigos. Obrigado, gente. Meu nome é Pedro da Glória Valis. Este é o canal Quem Desperta. Nós nos veremos nas próximas resoluções, inclusive na correção do exame de 2021. Thanks, people. Até a próxima.